Covid-19 está propondo em todas as áreas da vida e do conhecimento uma série de desafios. Esse vídeo é para conversar com você um pouco sobre alguns desafios de pesquisa no campo do direito público que essa situação que a gente vivencia hoje pode estar a sugerir. Muito se falou nos primeiros momentos aí da constatação da pandemia sobre a incidência de um direito de exceção, se estaríamos em um momento de atrair tradicionais institutos relacionados ao direito de exceção, chegou a ser mencionado o estado de sítio e outras figuras parecidas. Mas o encaminhamento ao fim e ao cabo do tratamento normativo desta situação acabou sendo outro. O que a gente verifica, na verdade, é o estabelecimento de uma espécie de ordens jurídicas paralelas, ou, para usar a expressão que os critérios normativos normalmente têm utilizado, ordens jurídicas extraordinárias. Então nós tivemos, por exemplo, a medida provisória 926, que criou um regime extraordinário para as dispensas de licitação fundadas em emergência. Nós temos a medida provisória 936, que também cria regime extraordinário para as relações trabalhistas. Nós temos aí, está em curso, em avançado estágio de processamento, a PEC número 10, a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que também cria um regime extraordinário no plano das finanças públicas. Então, o que se tem visto é não a utilização daquelas figuras genéricas de direito de exceção, mas a criação de ordens extraordinárias em vários âmbitos de relação, onde o direito público, a presença do Estado tenha um papel importante. E estas ordens extraordinárias, elas estão sendo criadas a partir de uma dupla condicionalidade. Normalmente elas serão aplicáveis àquelas situações que se relacionem ao combate à pandemia ou tenham sido diretamente por ela afetadas. Então essa é a primeira condicionalidade, uma condicionalidade de caráter objetivo. Há de haver uma relação direta entre aquele domínio de relações jurídicas que está sendo reconfigurado pela ordem extraordinária e o combate à pandemia. Então, esta é a primeira condicionalidade. E a segunda condicionalidade que tem se apresentado nestas ordens jurídicas extraordinárias é a inviabilidade da aplicação do regime ordinário. Então, nós vivemos um quadro curioso de uma dupla ordem jurídica, uma ordinária e uma extraordinária, em que a ordem ordinária segue sendo o principal, ela é o default, ela é o que deve ser aplicado e imponderado, e na inviabilidade da sua aplicação, então nós teremos a incidência da ordem jurídica extraordinária. Vejam que isso já é uma mudança radical no modelo sobre o qual a gente habitualmente trabalhava. E é esta mudança que vai nos propor uma série de perguntas de pesquisa, as tais perguntas que eu queria compartilhar com você. A condicionalidade a qual eu já me referi, de inviabilidade da aplicação do regime ordinário, ela sugere o resgate de um tema de pesquisa que é super interessante, que é o problema do tempo do direito. Temos lá a obra clássica do François Host, né? Mas em que termos isso volta? Vejam, isto volta no seguinte sentido: esta avaliação inviabilidade da aplicação do regime ordinário no contexto de combate à pandemia é uma avaliação que vai estar eminentemente relacionada ao tempo. O que tornará inviável a aplicação do regime ordinário de uma dispensa de licitação por emergência? O tempo, preciso atender já, imediatamente, né? Então a inviabilidade eleita pelas normas como condicionalidade para a incidência do regime jurídico extraordinário vai estar frequentemente associada a uma avaliação dos efeitos do tempo sobre esta resposta da administração pública, né? E aí a resposta, a indagação vai ser sempre sobre o que pode esperar e o que não pode esperar. E aí nós vamos ter um atrito, né, ou uma tensão
entre uma ideia de um tempo linear cronológico tradicional, aquele que nos é informado pelos relógios e os calendários, e uma percepção do tempo social. Quer dizer, o que a sociedade pensa em relação ao tempo de resposta da administração. Então vejam que esta relação entre tempo e direito, né, como o direito constrói o tempo ou como o direito supera os limites do tempo e os efeitos do tempo, isso é uma questão que vai voltar nesta reflexão sobre qual ordem jurídica deva incidir, se a ordem jurídica ordinária ou se a ordem jurídica extraordinária. Um segundo tema que é super desafiado por este contexto de combate à pandemia do Covid é o bom e velho tema da discricionariedade administrativa. E por que eu estou a afirmar isto? Porque este é um momento em que a administração pública está sendo chamada a formular opções estratégicas num terreno de grande incerteza. Inexiste certeza científica sobre os mecanismos adequados de combate à pandemia, sobre os mecanismos seguros de prevenção do contágio, da sua expansão. Então, estas ordens normativas, elas têm ampliado o exercício da discricionariedade da administração, que nem será propriamente a discricionariedade técnica, no bom e velho sentido que a gente vinha utilizando. Porque a discricionariedade técnica, aquela que justifica a existência das agências reguladoras, o exercício em si da regulação, né, a discricionariedade técnica de que nos falava Diogo de Figueiredo Moreira Neto, não é exatamente o que a gente tem nesse momento, porque ela pressupunha um maior grau de assertividade das informações de ordem técnica que a gente nesse momento ainda não tem. Fato é que a administração se está outorgando, eu já usei essa expressão em vídeos anteriores, se está outorgando uma espécie de um voto de confiança, se está ampliando a margem de discricionariedade num cenário em que esse exercício de discricionariedade se dá no plano da incerteza. Então, este é um tema interessante que suscita, por sua vez, a discussão sobre os deveres de motivação da administração pública, ou deveres de justificação, né, para o exercício dessa discricionariedade ampliada, reconfigurada, que não é propriamente uma discricionariedade técnica, porque não é fundada em certezas científicas, mas sim em indícios. Parece claro que a administração terá que associar às suas escolhas estratégicas um ônus argumentativo maior, um dever de fundamentação e justificação mais amplo. E aí, portanto, é preciso a gente refletir sobre os limites desse dever de justificação. É preciso, e isso já tem sido apresentado por quem tem comentado esse tema, que a gente se emancipe da ideia de que uma simples referência à situação genérica, olha, havia uma pandemia, seja motivação suficiente, porque não parece seja, né? E aí precisamos nos debruçar sobre esta indagação, quer dizer, qual o nível de motivação que a administração pode ou deve apresentar, e ainda podemos extrapolar e pensar sobre como incidiria teoria dos motivos determinantes num contexto de incerteza como este. Vejam como o direito público está desafiado nesse contexto de pandemia do Covid. Queria falar ainda sobre um último tema, que é um tema que está muito relacionado à minha esfera de pesquisa mais recente, né? Vamos ver se pós-Covid, como isto se reconfigura, que é o tema da deferência para com as escolhas administrativas. Nós temos verificado que justamente o grau de incerteza do ponto de vista técnico que a situação desafia tem evocado elementos técnicos, elementos científicos, elementos que são externos ao direito, como componentes necessários para a formulação da decisão administrativa. Já mencionei aqui no vídeo a referência que faz a Lei 13.979 a evidências científicas ou informações estratégicas da área de saúde. Então vejam que o encaminhamento desse direito extraordinário é um encaminhamento em favor
da expertise da administração, da expertise das áreas de saúde como o ponto de partida da formulação das escolhas estratégicas. E aí é preciso ver se esta opção legislativa gerará, do ponto de vista do controle jurisdicional, um comportamento deferente para com as escolhas administrativas. Ao que tudo indica, é por aí que nós vamos. As primeiras manifestações que o Supremo Tribunal Federal tem exarado, chamado a se pronunciar sobre esse contexto todo, tem a ideia de deferência por pano de fundo. Vejam, na decisão liminar do ministro Marco Aurélio na ADI 6341, que era aquela que versava sobre a medida provisória 926, onde se reafirmou por unanimidade a competência para governadores e prefeitos disporem sobre medidas de política sanitária no âmbito dos seus próprios municípios, a ideia da deferência não estava expressamente referida, mas ela é o pano de fundo, né? O pano de fundo no sentido de que são as informações técnicas sobre a situação concreta de cada estado e município que vão viabilizar o desenho de qual a ação administrativa adequada a ser desenvolvida. E o agente político mais próximo dessas informações técnicas, aquele que dispõe dessas informações técnicas, é o governador e o prefeito. Então, embora o eixo argumentativo principal da decisão não fosse deferência, parece claro que a ideia de deferência é o pano de fundo desta decisão. E me parece um encaminhamento adequado. Vamos ver a quantas andará o prosseguimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesta matéria. Mas me parece um encaminhamento adequado, porque se até os órgãos, até as estruturas da administração, em tese, detentora da expertise própria para o combate à pandemia, se até lá não se tem certezas, né? Só o que se tem são elementos indiciários que mudam a todo momento, né? Que dirá no âmbito judicial, né? E há um outro componente interessante que gerará, de certo, uma reaproximação desse tema da deferência, que é o seguinte: nesta hipótese, como a desfuncionalidade no plano da saúde se põe em todo o país e o mundo, né? Na verdade, a percepção de que uma decisão judicial pode ter um efeito spiderweb, né? Pode ter um efeito imprevisto, porque as relações são de matricialidade, né? Então, intervir em como o município do Rio de Janeiro cuida deste ou daquele assunto pode se refletir nas medidas de combate à pandemia em São Paulo, Porto Alegre e em Fortaleza, né? No momento em que a crise está generalizada, como se dá agora, fica mais fácil perceber estas relações de matricialidade e, portanto, perceber o risco de uma aproximação jurisdicional que não guarde para com a escolha técnica, num momento tão sensível, o devido cariz de deferência. Então, me parece que também este tema retornará e retroalimentado, né, para a agenda de pesquisa. Como você pode ver, no campo do direito público, as provocações trazidas por este quadro de enfrentamento da pandemia são múltiplas. E são provocações que nos convidam a contribuir com respostas não só para o enfrentamento dos momentos presentes do combate à pandemia, mas também, se não especialmente, para o enfrentamento daquilo que eu tenho chamado de day after. Porque os reflexos da pandemia e das medidas atuais de enfrentamento à pandemia vão se pôr ainda durante algum tempo. E é preciso que a gente aproveite esta ocasião que o destino nos pôs como uma ocasião para reexame de alguns dogmas em várias áreas da vida e do conhecimento. No âmbito do direito público, este pode ser um turning point para uma administração mais responsiva, menos formal, menos burocrática, mais transparente, mais preocupada com a justificação e a legitimidade das suas escolhas. Vamos dar as mãos para desenvolver essa agenda de pesquisa,
porque esta é a contribuição que nós, como pesquisadores do direito, poderemos dar para um mundo melhor.